Nós somos o Grupo 9 e viemos apresentar a análise financeira da empresa JC&Co. A empresa JC&Co é de origem francesa e foi fundada em 1964. Seu setor de atuação é o de OH, Out of Home, que são painéis, outdoors, Em 2001, estando presente em mais de 80 países, a empresa abriu IPO na Bolsa de Valores da França, com sua ação partindo de 16,30 e fechando o dia em 15,80 euros. Em 2014, empresas do ramo de OH se uniram para desenvolver uma melhor pesquisa quanto ao ramo de atuação, porém, os resultados dessa pesquisa só vieram em 2018. Apesar de não ter concorrentes do mesmo nível, a empresa Clean Channel pode ser considerada uma concorrente norte-americana. E a partir de agora, analisaremos o processo de geração de valor da empresa JC&Co. Boa tarde, agora eu vou falar um pouco sobre os shareholders da JC&Co. As ações da JC&Co estão sendo negociadas na Euronext Paris pela NYSE Euronext Seção A. E desde o dia 26 de 11 de 2001, pelo índice SBF 120, as ações da JC&Co foram abertas na Bolsa de Valores. A partir de então, ela começou a ter os seus shareholders, parte do seu quadro societário, um grupo de extrema relevância dentro da empresa, pois são esses que acabam financiando as atividades. Os shareholders basicamente buscam por um rendimento sobre o capital aplicado maior. Logo em seguida, em 2004, a JC&Co entrou no índice Euronext 100, em 2005 no índice CAC Mid 100. Em 2003, a JC&Co entrou no índice ASP e Eurozone, um índice de grande relevância, pois são para aqueles investidores interessados em empresas comprometidas com o desenvolvimento sustentável e a responsabilidade social. O último dado que conseguimos da JC&Co foi no final de 2019, no qual o capital de oferta era por volta dos 3 milhões, isolados em 212 milhões de ofertas, sendo parte delas em ações nominativas e partes em ações ao portador. As ações ao portador não existem mais, são aquelas ações na qual não existe o nome do proprietário. Bom, nesse slide, no canto direito superior, nós temos a distribuição de shareholder da JC&Co em 31 de dezembro de 2019, sendo 64,67% da própria JC&Co Holding, 0,98% da família Decó e o resto são em ações para o público. No canto direito inferior, nós temos a distribuição de shareholder por região geográfica, sendo a maior parte da concentração na Europa, principalmente na França e depois no Reino Unido, e depois da Europa, na América do Norte, sendo uma pequena participação da Ásia. No canto esquerdo desse slide, nós temos um dado extraído do Bloomberg, o qual traz os 100 principais ownerships da JC&Co, sendo a JC&Co, como já foi dito, o principal deles, e logo em seguida os 3 principais são a GP Asset Management, com 5,2%, a Capital Group Company, com 2,7%, e a Vanguard Group, com 1,1%. Meu nome é Felipe e eu vou comentar um pouco sobre os Value Measures da empresa. O balanço de 2019 ele trouxe ajustes nos métodos de contabilidade, e só os valores de 2018 foram atualizados, então apesar de terem sido calculados e estarem na tabela, os dados de 2017 não vão ser usados para comparação. E a empresa concorrente que o nosso grupo escolheu foi a Clear Channel. O indicador a ser analisado é a liquidez corrente, que caiu de 59,81% em 2018 para 54,87% em 2019. Essa queda pode ter ocorrido devido à queda da conta Outros Ativos Financeiros, que foi de 30,2 para 4,5 milhões de euros. Outra queda na conta do ativo que contribuiu para tal resultado foi a conta Derivativos Financeiros, que era de 4,9 milhões e sofreu uma redução de 3,8 milhões de euros. Já o passivo circulante viu um aumento de 306,1 milhões de euros em sua conta de dívida financeira, que agora é de 595,7 milhões de euros. O número apresentado pela JC&Co em 2019 é inferior ao da sua concorrente Clear Channel, que possui uma liquidez corrente de 101,8%. A liquidez seca também caiu de 2018 para 2019, indo de 53,03% para 48,33%. Além dos fatores citados acima em relação aos ativos e passivos circulantes, nesse indicador vemos o estoque ter mais relevância, e esse aumentou de 159,4 milhões para 175,1 milhões, contribuindo para a queda. A concorrente Clear Channel apresentou uma liquidez seca de 100,02%, ainda superior à JC&Co. Já o ROA teve um aumento e foi de 1,94% em 2018 para 2,69% em 2019. Esse resultado se deve pelo aumento de 103,9 milhões no net income em relação ao 2018, totalizando 374,2 milhões em 2019, além da redução dos ativos já citados acima.
Por ter tido prejuízo em 2019, a Clear Channel apresentou um ROA negativo, de menos 10,22%, logo o retorno da JCDecaux foi superior. O ROI seguiu na mesma direção que o ROA, ou seja, houve um aumento em relação a 2018, indo de 9,35% para 11,70%. Esse aumento ocorreu mesmo que o equity também tenha aumentado, mostrando a relevância do aumento do net income. Novamente, a Clear Channel apresentou um indicador negativo devido ao seu prejuízo no ano de 2019. O ROI foi de menos 16,45%. O NOPAT da JCDecaux, que era de 292 milhões de euros em 2018, subiu para 368,5 milhões de euros em 2019. Já o capital total investido da empresa diminuiu no mesmo período, indo de 10,2 bilhões para 9,9 bilhões de euros. Esses fatores contribuíram para um aumento do ROIC, que foi de 2,87% em 2018 para 3,73% em 2019. A Clear Channel mais uma vez apresentou um indicador negativo, com um ROIC Maior de do que a menos taxa de dívidas 5,68%. tomadas. Da empresa JCDecaux mostra que ela decidiu mais por financiamentos do que por investimentos, observando assim o capital de giro, que segue negativo, dado ao passivo maior, e também quanto às dívidas de longo prazo. Constada essa informação de tomada de decisão nos ativos fixos que vem aumentando. Observando o balanço da Clean, podemos notar que a JCDecaux vem seguindo as mesmas tendências do mercado, optando por financiamento, onde na Clean observamos pelo capital de giro decrescendo e também pelo aumento das dívidas de longo prazo, e também no seu investimento com o aumento de ativos fixos. Comparando então a JCDecaux com o mercado, com suas concorrentes, notamos que eles têm um comportamento de decisão bastante parecido e que a JCDecaux vem seguindo um bom fluxo. Boa noite, professor. Aqui a minha parte do trabalho vai ser falar sobre os value drivers da empresa, né? Eu escolhi, né, para fazer a análise, eu escolhi 5 métricas, que são Liquidity Ratio, Current Ratio, Operating Cash Flow Ratio, Annual Sales Growth e Earnings Per Share, como já dá para ver na tabela. Eu peguei os últimos 3 anos da JCDecaux e o ano passado, de 2019, né, da Clear Channel, que é a principal concorrente que a gente está utilizando no trabalho, né? O que a gente pode ver é que quando a gente compara o Current Ratio e o Liquidity Ratio, podemos fazer essa comparação juntos, né, porque eles indicam mais ou menos a mesma coisa, só que com fatores um pouco diferentes. A gente consegue ver que a JCDecaux está apresentando uma maior chance de ter que pegar um empréstimo, né? Esse valor veio decrescendo com os anos, em 2019 é metade de 2017, e isso não é um bom indicador num primeiro momento, porque isso indica que a empresa ela não tem tanta segurança de pagar suas coisas no curto prazo, nem pensando pelo lado dos seus ativos, nem pensando pelo lado de todos os seus bens. Então, inclusive, é o dinheiro, né, o dinheiro em caixa, mas enfim. Isso não é um bom indicador e isso externamente é visto de maneira um pouco negativa, né, porque indica um maior risco. Comparativamente com a concorrência, que tem 2 valores acima de 1, a JCDecaux está abaixo, realmente ela está perdendo um pouco, né, porque a concorrência tem muito mais segurança. Agora, o interessante é analisar o Operating Cash Flow, que a JCDecaux também tem um valor baixo, mas a Clear Channel tem um valor ainda mais baixo, e isso é relativo a puramente o fluxo de caixa das empresas, né? O que nenhum dos dois é ideal, mas a JCDecaux consegue ainda ter um valor acima, né? Pensando só em fluxo de caixa e não em assets no total, o que é positivo na quesito de concorrência, mas não no sentido de comparação com o que seria o ideal. Não é necessariamente algo ruim, mas é algo mais arriscado, né? Quando a gente vê o Annual Sales Growth, que é a nossa próxima métrica, junto com o Earnings Per Share, a lógica pode ser aplicada para as duas, é interessante ver, porque diferentemente das métricas anteriores que indicariam, no geral, que a JCDecaux tem mais risco do que a Clear Channel, na verdade a Clear Channel está tendo um decrescimento nos últimos anos. Em 2019 ela só cresceu 0,44%, o que é muito, muito pouco, sendo que o ideal seria entre 5% e 10%. E a JCDecaux tem uma média de 3,40%, 3,50% nos últimos 3 anos. O que também não está no ideal, só que ainda assim é melhor do que a concorrência, é extremamente superior à concorrência. Indica um crescimento que, ainda que baixo, um pouco mais estável e a médio prazo algo um pouco mais seguro. A Clear Channel está passando por um momento complicado, no balanço ela chegou até a fechar no negativo, né? Ela decresceu realmente em questão de ganhos, e isso é uma situação muito complicada,
principalmente a médio prazo, porque o interessante é ver que, de acordo com o Liquidity e o Current Ratio, no momento ela consegue pagar suas contas, ela não tem tanta dívida. Mas como ela está ganhando pouco, no médio prazo ela terá dívidas, porque ela terá que pegar dívidas e isso é bem arriscado para a empresa a médio prazo. O earnings per share acompanha a lógica, porque se a empresa está decrescendo, se ela está tendo poucos ganhos, os acionistas estão sentindo isso na pele também, né, nos valores de suas ações. Então, pensando pelo lado do acionista, a JC do Co também é muito superior e muito mais atrativa. Mesmo que não seja excelente, não seja o topo das empresas do mercado, nesse sentido, ela ainda assim é mais segura e é mais interessante que a sua concorrente. Contudo, conseguimos concluir que ambas as empresas seguem estratégias muito similares, principalmente no quesito investimentos. No entanto, a GSDCO segue mantendo um cenário mais atrativo para os investidores do que a Clear Channel. Principalmente por conta da maior segurança em cumprir com as dívidas de curto prazo, uma taxa de crescimento, mesmo que não ideal para o porte da empresa, quase 6 vezes maior que da Clear Channel, uma maior segurança em cumprir com os passivos circulantes e, por fim, a grande segurança que a empresa oferece a seus investidores quando a porcentagem de lucro alocada para cada ação ordinária cresce cada vez mais a cada ano, deixando cada vez mais a Clear Channel distante.